Uma boa noite a todos. Com muita alegria, satisfação mais uma vez estar aqui nessa tribuna para poder trazer a mensagem da noite, do Evangelho dessa noite. Eu espero que eu possa transmiti-la da melhor forma possível para que os senhores saiam daqui com o entendimento da mensagem e levando no coração de vocês essa reflexão que é muito importante para nós, né? Para a nossa jornada de vida. A mensagem de hoje é de número 31 do livro Fonte Viva, foi ditada pelo benfeitor Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E ela tem como título Lavradores. E ao longo de toda essa mensagem, o Emmanuel ele faz uma analogia, né, utilizando a lavoura, lavradores, fazendo essa analogia juntamente com os trabalhadores da seara do Cristo, que são todos nós. Todos nós somos os trabalhadores, né, supostos trabalhadores da seara do Cristo. Assim como em muitas, né, outras mensagens, essa utilização da analogia, da comparação, né, ela nos faz compreender melhor as mensagens evangélicas. Jesus utilizou muito isso, os apóstolos também. Então, se a gente for lá na Bíblia, a gente sempre vai ver histórias, vai ver situações simples da vida, né, para que possa estar nos trazendo uma lição, né, para que nós possamos refletir, pensar e mudar até as nossas atitudes. Ele começa com uma citação bíblica, né, que é da carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, que é o capítulo 2, versículo 6, onde ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, é uma frase simples, dá para entender, né, corretamente. Quer dizer, o lavrador que trabalha, aquele que trabalha de sol a sol, se dedica ao plantio, né, cuida da terra, aduba, joga água, enfim, todo aquele trabalhador que efetivamente se dedica à lavoura, ele é o primeiro, né, a se beneficiar dos frutos. E o que isso tem a ver com a nossa vida, né? O que isso tem a ver com os trabalhadores da seara do Cristo? E aí, ao longo da mensagem, ele vai fazendo exatamente isso, ele vai citando e vai comparando tipos e classes de lavradores. Então, ele começa assim: há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Então, quem são esses supostos trabalhadores? São aquelas pessoas que têm muitas posses, né? São os latifundiários que arrecadam terras, né? E acabam terceirizando o trabalho da lavoura sem nunca ter sequer pegado uma enxada para plantar. E a gente levando para essa questão dos trabalhadores do Cristo, são aqueles que nada realmente fazem, né? São pessoas que acabam só se importando em ganhar, arrecadar, acumular e nada fazem para auxiliar ao próximo. Aí ele continua: encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Esses também são aquelas pessoas que nada fazem, né? Que têm condições, têm capacidade, sabe trabalhar, porém nada que faz.
deixa lá a enxada, né, ao ferrugem, ou seja, não produz nada, não pratica nenhuma boa ação. E aí ele vai continuando. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Existem muito, né, dessas pessoas, né, que não se dedica, não faz nenhum trabalho voluntário, nada, não ajuda ao próximo, mas dá palpite, critica, né, fica falando mal daqueles que fazem, do trabalho como executam, né? São essas pessoas que ele se refere. Depois ele vai continuando. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Também se fazendo a analogia ali que é feita, né, da lavoura com os trabalhadores do Cristo. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que só sabem fazer discursos inúteis, coisas que não diz nada, só às vezes acaba atrapalhando o trabalho efetivamente, né? E deixa de fazer aquilo que é necessário. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Essas são aquelas pessoas que se fazem muito de vítima, né? Que sempre fala que às vezes as coisas não dão certo na sua vida ou nada conseguem fazer porque a culpa é do governo, a culpa é da família, a culpa é do outro. Nunca, sempre vai vendo as dificuldades no outro e nunca em si mesmo, né? Que o problema está nele e não nas pessoas. São as supostas vítimas, né? Aquelas que gostam de se fazer de vítimas mesmo. Observamos muitos que dizem, possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. São os que dão sempre desculpa para tudo, né? Ai, hoje não dá, hoje eu não posso, ai, não vai dar para ir no centro hoje porque eu não estou bem, estou com enxaqueca, estou com isso, estou com dor no pé, estou com dor não sei aonde. Sempre arruma uma desculpa para fugir das responsabilidades, fugir do trabalho que deve ser feito, né, junto ao próximo. E aí, gente, o que acontece com esses supostos maus lavradores, porque até agora foi dito, né, situações ruins, né, de pessoas péssimas, que não são bons lavradores na seara do Cristo. E aí acontece aquilo que nós todos sabemos, né? Nós vivemos numa lei máxima de causa e efeito. O que acontece? A natureza, no entanto, retribui a todos eles com desengano, com a dificuldade, com a negação, com o desapontamento. Ai, aí nada dá certo na minha vida. Ai, por que as coisas não funcionam? Por que tudo que eu peço nada acontece? Mas veja o que você está fazendo, que situação você se coloca dentro de todas essas que eu fui lendo, né, como um trabalhador mesmo do Evangelho de Jesus. Né? Como que a gente se vê nesta situação? E aí arca com as consequências, né? Usando a mesma analogia, o que se planta, se colhe. Essa é a lei da vida, né? O que a gente planta, a gente colhe. Mas o agricultor que realmente trabalha, aquele que se dedica, aquela pessoa que faz
faz o bem, pratica o bem a todo instante, né? Cedo recolhe a graça do celeiro farto. Ou seja, né, quem se dedica mesmo ao trabalho do Cristo, né, a pregar o seu evangelho de amor, a fazer o bem a todas as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja no centro espírita ou qualquer outra instituição que auxilie, todas essas pessoas cedo, veja bem, ele frisa bem, cedo recolhe a graça do celeiro farto, ou seja, cedo recebe as dádivas que vêm do céu, as dádivas divinas. Quem faz o trabalho pode observar, né? Quem trabalha realmente na seara do Cristo acaba recolhendo somente coisas boas na sua vida, somente o bem. Quem busca o bem, recebe o bem. E assim isso tudo ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente, né? Ninguém vai receber um resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Então, Emmanuel traz uma mensagem muito importante para nós. Se a gente utilizar todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade, tudo aquilo que temos para o trabalho do Cristo, para o bem do próximo, procurando sempre fazer o bem a todos, nós sempre vamos estar recebendo as dádivas e as bênçãos que vêm do céu. E aí ele vai concluir essa mensagem explicando a fala do Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso, ele escreveu aquela carta, a segunda carta a Timóteo, numa época de senhores de escravos, de superficialidade e favoritismo. Não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita. Não são essas pessoas que vão colher os frutos do seu trabalho, mas asseverou, ou seja, afirmou com toda a certeza, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje, para que a gente possa pensar e refletir. Em que posição eu me coloco diante do trabalho do Cristo, né? Como é o meu dia a dia? O que eu faço em prol do próximo? Que lavrador sou eu? Isso é importante a gente pensar, para que a gente possa colher os frutos que virão, com certeza, do alto. É como diz, né? Se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, se conhece as pessoas pelas obras que elas executam. Então, nós temos que pensar nisso, nesse mundo nosso hoje tão conturbado que está. O que nós fazemos em prol do próximo? Como que nós podemos auxiliar? Temos condições, temos capacidades, podemos fazer o nosso melhor cada vez mais. E assim vamos evoluindo espiritualmente. É isso, e eu espero que os senhores tenham compreendido e levaram em seus corações essa mensagem tão bela e importante do nosso benfeitor Emmanuel. Muito obrigada pela atenção de vocês. E assim, nesse momento, então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, e toda essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca,
os nossos mentores, os mentores de cada um, agradecendo pelas oportunidades que temos todos os instantes, todos os dias, de ser trabalhador na obra do Cristo. Procurar disseminar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas com as quais nós tocamos com a nossa vida. E profundamente, então, agradecidos que somos, vamos levando essa mensagem no nosso coração para que possamos refletir e pensar cada vez mais na melhoria da nossa vida. Vamos nos preparando agora para o passe que vamos receber, abrindo o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos receber tudo aquilo que necessitamos para ter o nosso equilíbrio físico, espiritual e mental, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.